Olá, pessoal, tudo bem? Eu estava olhando aqui meus vídeos antigos, né? Estava fazendo aqui uma limpeza, mas aí teve um que eu nem lembrava mais que eu tinha gravado, e aí eu vou regravar, né? Porque ele estava muito ruim. Foi muito tempo que eu tinha feito esse vídeo, foi já quando eu comecei a fazer vídeo, então ele estava péssimo, não estava horrível, estava péssimo. Bem, para quem não me conhece, eu sou Lígia, eu sou arquiteta. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre idosos, né? É, E outro dia também estava observando algumas coisas, né? Eu falei, poxa, está na hora de falar um pouquinho sobre isso. Aqui em Santos, por exemplo, né? É uma cidade que tem muitos idosos, né? As pessoas se aposentam e vêm para cá. E muitos deles até com a condição financeira boa, né? Porque trabalharam em São Paulo, geralmente trabalharam em São Paulo, né? Com uma boa renda, enfim. Então, a cidade tem muitos idosos. Só que a gente sabe, né, que o idoso é um idoso, né? De as funções vitais, né? As funções, mesmo tendo uma qualidade de vida excelente, né? Não tem como um idoso ser com a mesma vitalidade que uma pessoa de 20 anos, né? Muitos deles vão perdendo mobilidade, muitos deles têm problema de saúde, muitos deles vão perdendo suas funções. E aí a casa precisa ser adaptada, a casa precisa atender às necessidades, né, desse morador. A casa sempre vai ter que atender às necessidades do usuário. E o idoso, ele tem algumas particularidades, né? Dependendo de como ele está, de como está o aspecto físico, o aspecto de saúde, algumas coisas às vezes precisam ser adaptadas, algumas coisas precisam ser modificadas, e é importante ficar atento, né? Porque algumas coisas, pequenas coisas, podem ajudar a qualidade de vida, né, dos idosos. Considerando os itens principais, né, a gente, primeira coisa, tem que falar sobre a circulação, né, o espaço por onde ele passa, por onde ele se movimenta, né, se não tem coisas que ficam atravancando a passagem, se não tem coisas, mobiliário com pontas, se não tem tapete que escorrega, né, tudo isso precisa ser observado quando se tem a presença de um idoso. Criança também, mas é diferente, né? Criança tem um outro aspecto, né? Mas idoso também, idoso mais ainda, porque já começa a ter problema nas articulações, começa a ter problema muscular, então qualquer coisa cai, né? Cai, se machuca, quebra osso, quebra fêmur, é um problema muito sério. Então, primeira coisa é pensar nisso, a questão do espaço, né? Tentar melhorar o layout, melhorar a circulação, melhorar áreas, né, de passagem. Às vezes é preciso retirar alguns móveis, mesinha de centro que tem muitas pontas, que tem aquelas pontas muito salientes, e às vezes o espaço é pequeno para sentar, tapete que escorrega, colocar fita embaixo para que ele não fique escorregando, fique firme, preso, né? De preferência tapete mais baixo, que não tem altura para tropeçar, e se possível até, de repente, do caso, até retirar os tapetes, né? Mas tapete mais baixinho, bem rente, eles devem ficar presos. Alguns mobiliários que não tem como retirar, que tem pontas, né, quinas, existe umas borrachinhas que se coloca até para proteger de criança. Só que com criança levada não funciona, porque elas estiram tudo, né? Mas com os idosos já pelo menos ajuda aquela ponta não bater na perna, não bater no braço.
já protege um pouquinho, quando não é possível de tirar o móvel, trocar o móvel ou refazer o móvel, né. A questão dos assentos também, procurar assento mais confortáveis, mais firme, né, e não seja aquele que afunda muito, né, os idosos têm dificuldade de se levantar depois. Então precisa ser um assento com mais estável, mais firme, né, aqueles sofás, assim, super gostoso que a gente se joga, não funciona para os velhinhos. Eles precisam ter um sofá firme que eles possam se levantar, se apoiar, se levantar com mais firmeza. A questão das cores, né, muitos idosos começam a perder a sua capacidade visual, né, e às vezes alguns contrastes, né, eles são necessários, né. Puxadores de armário, maçanetas, porta e parede, né, para poder identificar. Então, trabalhar as cores nesse sentido, né, e vai ajudar muito, né, a percepção dos idosos. Se possível, quando possível, né, as reformas, né, não instalar armários muito alto, né, que eles não tenham dificuldade de abrir, de manusear. A mesma coisa, armário muito baixo, que eles tenham dificuldade de abaixar, de agachar, né, e às vezes trabalhar gavetas é mais interessante do que prateleiras. E os banheiros, né, os banheiros eu acho que é o problema maior que tem na casa para os idosos, né. Banheira não dá certo para um idoso, ele tem dificuldade de subir na banheira, sair da banheira, às vezes precisa de ajuda, né, então, se tem uma pessoa que está ali do lado 100%, né, para ajudar, ok, mas se não, não funciona para o idoso. Às vezes o idoso sofre algum problema, alguma coisa, e aí precisa de retirar o box, né, box de vidro e deixar só com cortina plástica, né, porque a passagem da portinha do box é difícil, às vezes não tem mobilidade, às vezes está com cadeira de roda. Então a melhor solução é retirar o vidro, retirar o blindex e deixar só com a cortina de plástico, né. Existem materiais de cortina de plástico muito bonitos, né, não vai enfeiar o banheiro, depende do tipo, né, que vai colocar, mas é questão de segurança, né. Outra questão também são as barras de apoio, né, as barras que existem de acessibilidade, que se instala no banheiro, no chuveiro, né. Tem normas que falam sobre isso, né, a altura, o tamanho, dimensão, onde colocar as barras, tanto na parte do sanitário, quanto na parte do chuveiro. Então, essas barras, ela têm tamanhos específicos e alturas onde elas vão ser instaladas, né, posições corretas onde elas vão ser instaladas, né. Pensar também no piso, se ele é escorregadio, se não é escorregadio, se for o caso de trocar ou passar algum produto, tipo que está se usando muito, né, de um cimento, que eles chamam de cimento queimado, mas na verdade não é cimento queimado, são outros produtos, né, que eles têm alguma aspereza, né, se possível quando, é uma a solução, assim, mais barata, vamos dizer assim, quando o piso é muito escorregadio, principalmente na cozinha e nos banheiros, né. E iluminação, né, iluminação é importante, principalmente se o idoso tem o hábito de ler, tem o hábito de fazer alguma atividade. Ter iluminação adequada. Aliás, a iluminação adequada é para todo mundo, né, não só para o idoso, mais ainda para o idoso que vai perdendo a capacidade, né. Então, conforme é um processo natural, né, o cristalino vai se fechando, vai criando a catarata, e às vezes a visão no escuro ficam mais difíceis, né, de perceber. Então, precisa da luz, precisa de iluminação. Iluminação adequada, não em excesso também,
que prejudica, né. Então, trabalhar sempre essas questões das alturas, né, que fique confortável para ele manusear em pé, para manusear sentado, as pontas, os tapetes, né. Então são coisas simples que a gente pode estar ajudando, né, a o conforto, né, o bem-estar do idoso. Bem, essa é a dica de hoje. Valeu, muito obrigada e até mais.